Olá, tudo bem? O tema da nossa aula hoje, nós falaremos um pouquinho sobre o continente americano e o continente africano, a partir dos seus pontos de vista geopolítico e as relações internacionais. Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre a definição que existe entre povo, cultura, território, nação e governo. É muito comum nós termos uma confusão muito grande sobre o que define cada uma dessas palavras. Quando nós temos a junção de um povo com uma cultura, uma identidade, ou seja, formado por pessoas que possuem uma mesma identidade, essa identidade ela pode ser através da língua falada, dos hábitos, dos costumes. Nós costumamos dizer que nós temos uma nação. Normalmente, essa nação ela está associada a um território. Ela pode ter autonomia sobre o território ou não. Na maior parte dos casos, há uma autonomia. Mas existem alguns grupos, algumas nações espalhadas pelo mundo que não têm essa autonomia sobre o território. Como é o caso, por exemplo, do povo curdo, que vive em uma região do Oriente Médio. Tem territórios ocupados pelos curdos na Síria, no Iraque, nós temos um território deles na Turquia. Então, eles não têm um território próprio, mas é uma nação, porque possui uma identidade própria. Quando nós associamos essa nação que tem um território e tem um governo, um determinado governo com leis próprias, aí nós temos um Estado-nação. Esse Estado-nação, o Estado nesse caso é utilizado com a letra maiúscula para definir um país. Então, toda vez que usamos a palavra Estado com letra maiúscula, estamos nos referindo a um país. O Estado-nação, o país é o aspecto físico, o território onde ele ocupa. Já o Estado é o aspecto político, aonde você tem as esferas de poder dentro desse país. No caso do Estado brasileiro, nós temos uma divisão dos poderes entre poder executivo, legislativo e judiciário. Cada país possui a sua divisão de poder. Então, observando aqui as definições, nação é um conjunto de seres humanos que possuem laços baseados em características comuns, língua, etnia, religião, costumes. Esses costumes, eles podem ser mudados com o tempo, porque nós temos a questão dos valores. Esses valores, com o tempo, eles são modificados. Aquilo que tem uma importância para um determinado grupo de pessoas numa época, com o passar do tempo ele pode adquirir outro valor. Então, ainda mais nos dias de hoje, com a globalização, a integração das culturas espalhadas pelo mundo, podemos adquirir hábitos e costumes de outras partes do mundo. Um exemplo desses é, às vezes, aqui no Brasil, nós temos uma grande quantidade de restaurantes com comida japonesa. Nós temos o hábito de se alimentar em restaurantes que servem comida italiana, alemã, ou os fast foods. Então nós temos o hábito de consumir produtos que são utilizados em outras partes do mundo, ou até mesmo adotarmos culturas dessas partes do mundo. Um exemplo aqui que nós podemos falar também é a adoção do Halloween no Brasil, que é um costume dos Estados Unidos e foi trazido para o Brasil. Questão de território. O território é um espaço onde algum grupo exerce poder. Então, um espaço de poder. Espaço onde uma nação exerce seu poder, sua soberania. Nesse caso, no caso do território de um país, é o local onde vão até o seu espaço físico e é onde as leis daquele determinado país elas estão em vigor. Agora, um território ele também pode ser um espaço aonde um determinado grupo exerce poder. Por exemplo, uma área controlada por uma milícia, como é o caso de algumas partes do Rio de Janeiro, como é o caso de umas áreas controladas pelo tráfico de drogas, algumas comunidades, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Então, o espaço onde existe uma forma de poder nós chamamos de território. Por isso que se fala o território do tráfico de drogas, o território da milícia. O território nacional é onde o país exerce a sua soberania. Estado, lembrando com letra maiúscula.
ordenamento jurídico e instituições que regulam a convivência entre os habitantes de um país. É responsabilidade do Estado a elaboração das leis e o cumprimento dessas leis. Então, nessa parte, nós teremos aí a arrecadação de impostos e fica a cargo do Estado redistribuir esses impostos em forma de educação, saúde, moradia. Mesmo que isso às vezes não ocorra, é uma função do Estado. País: conjunto constituído por nação, território e Estado. No caso brasileiro, o nosso país tem todas essas características. Então, nós temos uma nação com características próprias, nós temos um território próprio e nós temos uma organização social e política através do Estado. Falaremos agora do continente americano. Observem que o continente americano ele se estende tanto das áreas próximas ao Polo Norte, nós temos aqui o norte do Canadá e a Groenlândia, e até as terras que estão próximas à Antártida, já em direção ao Polo Sul. E o continente americano ele é cortado por 4 paralelos. Desses 4 paralelos, nós temos aqui no número 1 o Círculo Polar Ártico, o número 2 o Trópico de Câncer, o número 3 a linha do Equador e o número 4 o Trópico de Capricórnio. Como o continente americano ele se estende quase que de um polo ao outro, nós temos aqui várias latitudes que vão representar vários tipos climáticos diferentes, diferentes zonas climáticas, diferentes áreas de temperatura. Por isso nós temos uma grande diversidade climática no continente americano, como nós também temos grandes diferenças de paisagem. A paisagem natural, formada pela vegetação. Então nós vamos ter várias formações vegetais que vão se estender por esse continente americano. Observando agora o mapa físico do continente americano, nós podemos observar que na costa oeste do continente americano, juntamente ao Oceano Pacífico, nós temos um conjunto de montanhas que se estendem desde mais ao norte, nas áreas do Alasca, passando pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Elas são chamadas de montanhas rochosas. E depois ele se estende pela América Central, que aqui nós temos a Sierra Madre, e se estende pela América do Sul como Cordilheira dos Andes. Essas cadeias montanhosas se formaram graças à movimentação das placas tectônicas, que é a formação desse conjunto montanhoso. Depois nós temos algumas áreas de planaltos, que são essas localizadas tanto na América do Norte. Aqui nós temos os Montes Apalaches e o Labrador. Aqui no Brasil nós temos o Planalto Brasileiro, o Maciço das Guianas e algumas áreas de planície que estão localizadas junto ao litoral ou junto aos grandes rios do continente. A formação dessas planícies e tanto dos planaltos até são formações um pouco mais antigas. Já as formações montanhosas são mais recentes. Nessas áreas próximas à costa oeste do continente americano, ainda são comuns a formação de vulcões e a ocorrência de terremotos, coisa que não ocorre na costa leste, que é banhada pelo Oceano Atlântico. Sobre o nosso continente, o continente americano, o processo de regionalização. Nós temos 2 regionalizações diferentes que são utilizadas no continente americano. A primeira dessas regionalizações, ela obedece à distribuição dos países, à posição geográfica desses países. Já a segunda, ela leva em conta os fatores históricos e culturais, bem como econômicos desse continente americano. Dessa forma, então, nós temos a seguinte divisão. Essa é a divisão geográfica. Observem que ao norte nós temos a América do Norte. A América do Norte formada por Canadá, Estados Unidos e o México. Nós temos a América Central,
formada por um conjunto de ilhas que estão aqui nessa região do Mar do Caribe e uma parte continental, um grupo de países que faz a ligação entre a América do Norte e a América do Sul. E nós temos a América do Sul, aonde está o Brasil. Nesse critério de divisão, que é o critério da divisão geográfica, o Brasil está localizado na América do Sul. Então, nesse caso, é levado em conta apenas a posição geográfica desses países. Lembrando que no extremo norte nós temos o Alasca, que é um território que pertence aos Estados Unidos, e nós temos as ilhas do Havaí, que também pertencem aos Estados Unidos. Agora, do ponto de vista étnico, cultural, nós temos a divisão em duas Américas. Essa divisão, ela leva em conta a língua falada. Então, a América anglo-saxônica seriam aqueles países colonizados principalmente pela Inglaterra, e na América Latina seriam aqueles países colonizados cuja língua tem origem a partir do latim. Então, nesses casos, nós teríamos aqui aqueles países colonizados por Espanha, Portugal, França. Mas aqui na América anglo-saxônica, essa divisão não leva em conta somente esses fatores culturais e étnicos, porque nós temos uma parte do Canadá que foi colonizada pela França. Então, deveria entrar como América Latina, mas não é. E aqui também nós temos, tanto na América Central quanto na América do Sul, países que falam inglês, como é o caso da Guiana e algumas ilhas aqui da América Central, e não estão, portanto, na América Anglo-Saxônica. Então, essa divisão hoje ela é chamada de uma divisão socioeconômica, que nós temos aqui a América Anglo-Saxônica, formada pelos países desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá, e a América Latina formada por aqueles países que são subdesenvolvidos. No caso, os países subdesenvolvidos, a maior parte deles foi colonizada por países de línguas latinas. Observando o nosso continente americano agora do ponto de vista da colonização. É bastante importante nós verificarmos isso, porque a colonização tem a ver um pouco com essa divisão que nós vimos aqui, que é a divisão socioeconômica. Enquanto que os países da América anglo-saxônica tiveram uma colonização de povoamento, os países da América Latina tiveram uma colonização de exploração. Observem aqui os dois tipos. Então, nós temos na América anglo-saxônica é uma colonização de povoamento, a língua derivada do anglo-saxão, formada por Estados Unidos e Canadá. Na colônia de povoamento, olha a característica dela aqui do lado. Implantadas na maior parte dos Estados Unidos e Canadá, pelos britânicos, caracterizava-se pela predominância de pequenas e médias propriedades, onde o trabalho era livre e havia liberdade comercial. Abasteciam o próprio mercado local. No caso dos Estados Unidos, uma das exceções dessa colonização de povoamento, nós vamos ter nos estados mais ao sul dos Estados Unidos, onde ali a colonização era de exploração, onde ali existiam escravos. Tanto que depois do processo de independência dos Estados Unidos, essa diferença entre o norte, que foi colônia de povoamento, e o sul dos Estados Unidos, que era colônia de exploração, levou ao processo da Guerra Civil dos Estados Unidos. A América Latina. Os países que colonizaram, a maior parte deles, língua derivada do latim. Colônia de exploração. Então, nesse caso, a característica dessa colonização de exploração, instalada pelas metrópoles europeias, Espanha, Portugal, a Inglaterra em alguns locais, como no caso da Guiana, a França e a Holanda também aqui nas Guianas, com o objetivo de abastecer seus mercados com metais preciosos e matérias-primas, utilizando-se de mão de obra escrava nas plantations. A mão de obra escrava, em alguns países, principalmente nos países de colonização espanhola, a população indígena era escravizada. No caso do Brasil, o uso dos escravos eles eram trazidos do continente africano.
Os plantations são aquelas grandes lavouras, as monoculturas, ou seja, o cultivo de um só produto, e destinado a atender a metrópole, no caso, a exportação para a metrópole. Aqui nas colônias de exploração, também, eles vinham em busca dos metais preciosos, como o ouro, como a prata, como as pedras preciosas também. E as matérias-primas. Eles utilizavam dessas colônias para abastecer os mercados desses países. Um exemplo desses, no Brasil, no início do nosso processo de colonização, foi o cultivo da cana-de-açúcar, feita no litoral da região nordeste do Brasil. Então, a colonização de exploração era muito diferente da colonização de povoamento. Agora, passando um pouquinho para o continente africano. Quando nós falamos África, nós estamos nos referindo ao continente africano e não apenas a um único país. Dá para observar nesse mapa que a quantidade de países é muito grande. Então, África é o continente africano, formado por diversos países. No caso do continente africano, o continente africano ele passou por diversas transformações ao longo do tempo, com intensos conflitos internos entre esses povos que viviam no continente africano, como processos, por exemplo, de colonização e descolonização, que levaram à grande diversidade política existente nesse continente. Mas, primeiramente, nós vamos ver a regionalização do continente africano. De que maneira que nós podemos fazer? O primeiro deles é aquela regionalização levando em conta os aspectos geográficos, como nós tivemos lá no continente americano. A regionalização geográfica, o que ela vai levar em conta? A localização dos países. E outra coisa, de acordo com a natureza, ou seja, os aspectos naturais desses países, eles são divididos em alguns grupos. Então, aqueles países que têm uma floresta, como é o caso dos países da floresta do Congo, vão estar localizados próximos, vão estar fazendo parte do mesmo grupo. Aqueles onde tem o deserto do Saara, onde tem as savanas, eles vão estar localizados próximos. Dessa forma, nós temos o continente africano dividido em 5 áreas. A África setentrional, formada principalmente por a maior parte dos países cortados pelo deserto do Saara, mas nesse caso aqui da África setentrional, nós temos a presença muito grande também da ocupação árabe, como ocorre também na África Oriental. Nesse caso, a separação deles é as características naturais, principalmente. Nós temos a África Ocidental, que está em vermelho, a África Central e a África Austral. Essa divisão ou regionalização do continente africano tem por base a localização e as características naturais desses países. Então, eles são associados, eles formam o mesmo grupo. Porém, se nós formos ver a regionalização socioeconômica do continente africano, aqui já há uma diferença. Nós vamos ter duas partes desse território. Nesse caso, ela considera os aspectos culturais, étnicos e socioeconômicos. Quando a gente fala de aspectos culturais, no continente africano existe uma diferença muito grande das culturas. Os povos, os valores que existem entre esses povos são muito diferentes. E muitos desses povos, eles eram rivais históricos. Eles disputavam as mesmas terras. Quando chegaram os colonizadores europeus, eles não levaram em conta essas diferenças. E muitas vezes, no mesmo território, eles colocaram povos que tinham culturas e valores diferentes. Enquanto esses países eram controlados pelas potências europeias, esses povos conviviam entre si. Depois do processo de descolonização e a saída desses colonizadores europeus, esses povos que disputavam o mesmo território começaram a dar origem a diversas guerras entre eles. Por isso que muitos conflitos internos são comuns, as chamadas guerras civis,
são muito comuns nos países africanos, porque não foi levado em conta essas diferenças culturais e étnicas desses povos quando houve a divisão do continente africano entre os países europeus. Já já nós falaremos sobre isso. Então divide o continente em duas partes. A África setentrional, ou norte da África, pode ser visto das duas formas, e a África subsaariana. Esse nome, subsaariana, quer dizer que ela está abaixo do deserto do Saara. Observem nesse mapa que nós temos essas duas partes do continente africano. Em laranja, o norte da África, ou África setentrional, e em verde, a África subsaariana. As características sociais e econômicas dos dois grupos são bem diferentes. Enquanto que nós temos o norte do continente africano, onde nós temos a ocupação principalmente dos povos árabes, da expansão do islamismo para esse norte do continente africano, e uma população mais branca, nós temos na África subsaariana o predomínio da população negra, com algumas áreas que nós temos a população branca, como é o caso da África do Sul. Mas a diferença socioeconômica é muito grande. Enquanto que nesses países do norte da África existem reservas de petróleo, gás natural, que são explorados, aqui na África subsaariana nós temos alguns países que têm uma dificuldade muito grande do ponto de vista econômico. Em algumas áreas nós temos, além dos conflitos, das guerras, nós temos muitas doenças e nós temos também a miséria em muitos desses lugares. O processo de neocolonialismo na África. Uma vez que as colônias, principalmente do continente americano, declararam a sua independência, a partir da segunda metade do século XIX, os olhos das potências europeias se voltaram para o continente africano. Então começou um processo chamado de neocolonialismo ou imperialismo no continente africano, o que seria a ocupação dessas áreas pelas potências europeias. Então começou a surgir um termo chamado de Corrida da África. Refere-se à ocupação desenfreada que o continente sofreu, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Nessa corrida da África, as potências europeias passaram a promover a ocupação do continente de maneira sistemática, ou seja, eles chegavam e, como eles tinham exércitos mais poderosos, eles subjugavam aquelas populações locais. Todo esse processo de ocupação foi resolvido, a redefinição, redistribuição dessas terras, a partir da Conferência de Berlim, realizada entre 1884 e 1885. Ao fazer essa ocupação, iniciar esse processo de colonização do continente africano, o principal interesse das potências europeias era justamente nas riquezas, nos recursos naturais do continente. Mas normalmente eles não utilizavam isso. O que eles usavam como uma explicação? Como que eles justificavam isso? Eles falavam que eles estavam levando a civilização para o continente africano. Então, olha só, durante esse processo de conquista, os países europeus justificavam sua ação por meio de um discurso civilizatório. Eles diziam que o modo de vida no continente africano era um modo de vida primitivo, que eles precisavam levar o desenvolvimento, o jeito desenvolvido do Ocidente, principalmente da Europa, levar a civilização para essa parte do mundo. Por isso, eles tinham tecnologia superior às tecnologias desses povos. Então, eles deveriam conduzi-los até o progresso, até o desenvolvimento. Uma das coisas também que eles utilizavam era justamente a difusão do cristianismo, porque o islamismo estava crescendo, principalmente em algumas áreas da África, do continente africano. Então, nós vamos levar o cristianismo para essa região. No entanto, o principal objetivo era o interesse nas riquezas naturais do continente africano.
Isso fica bem evidenciado nessa charge que mostra as principais potências europeias. Eles estão puxando o mapa do continente africano justamente para cada um querendo ficar com uma parte. Então nós temos aí França, a Bélgica, a Espanha, a Itália, a Alemanha, o Reino Unido. Todos eles estavam interessados no fornecimento de matérias-primas para esses países, seus países de origem. Então seria a ocupação do continente africano. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um joinha lá no vídeo e até a próxima.